plataforma do Google, então eles perguntam, né, pedem para perguntar se todos estão de acordo para fazer a gravação, tá? Ok? Então tá bom. Pessoal, então vou fazer o seguinte, eu vou abrir a prova para vocês, tá? Nesse meio tempo, quem tiver alguma dúvida pode interromper, não há problema nenhum, tá certo? Eu verifiquei, por exemplo, a Sabrina, há pouco tempo atrás, aqui, as notas, né? Porque, né, surgiu uma dúvida e tal, esclarecemos, tá? Então, também isso é possível fazer. Então, estou abrindo a prova para vocês, tá? A prova 7º ano de recuperação. Vocês não estão vendo a prova, olha, eu abri a FOA, né, a ficha de orientação. Vocês não estão vendo a prova, tá? Até por razões óbvias, né? Não é o caso de vocês verem a prova, mas eu vou bater questão por questão, tá? As questões, gente, vocês não vão receber da mesma forma, da mesma ordem, porque a gente embaralha as questões, tá? Mas vai ter, por exemplo, aqui, ó, qualquer momento, se quiserem me interromper, podem interromper. Vai ter uma questão a respeito da igreja na Idade Média. Quase todas as questões, se não todas, tem sempre uma ilustração, tá? E aí, então, tem um pequeno textinho, né? Para ilustrar e fazer a pergunta, tá? Então, nessa ilustração aqui, nós temos um monge trabalhando com a produção de Bíblias, né? A gente chama de monge copista, tá? E aí pergunta o seguinte, né? Que afirma, primeiramente, que a igreja teve várias funções na Idade Média, tá? Ela cuidava dos doentes, ela promovia a oração, né, que naquela época as pessoas acreditavam que era muito importante, porque era através da oração que se salvaria o mundo no juízo final, né, ou pelo menos, quer dizer, o juízo final vai acontecer, mas, né, chegaria no juízo final, todas as almas seriam salvas, né, então a ideia da religiosidade era muito forte nesse sentido, que né, os homens precisavam da oração. Mas fora isso também, a igreja cuidava de obras sociais, né, com relação aos doentes, né, então tinha os hospitalários, por exemplo, que cuidavam dos hospitais, né, com relação aos leprosos, com relação aos pobres, né, tá, com relação às crianças abandonadas, né, muitas delas, inclusive, eram levadas para os mosteiros, para virarem padres, novos padres, monges, ou para virarem freiras, né? Tá certo? Tem até um convento, né? Quando é de mulheres, a gente chama de convento, normalmente, tá? Tem um convento aqui perto de Belo Horizonte, muito antigo, não é da época medieval, porque o Brasil foi colonizado depois da Idade Média, mas é de uma época bem antiga, né? Que lá recebiam meninas, que por um acaso as famílias não podiam criar, etc. Tal, né? Ou os pais faleciam, e aí essas meninas eram educadas para se tornarem freiras, olha só que interessante. Claro que, né, havia também esse tipo de coisa. Bom, mas uma atividade importante é a preservação da cultura, tá? Então, o monge copista muitas vezes indica isso, porque eles ficavam trabalhando lá, copiando livros. Não havia imprensa ainda, tá? Os livros eram todos feitos à mão, então se copiava outros livros mais antigos, até da antiguidade grega, romana, para, né, o latim, geralmente era o latim, né? E assim preservava aqueles antigos livros que estavam desaparecendo, né? Papiros, né? Bom, e obviamente os livros mais copiados eram a própria Bíblia, eram os próprios textos bíblicos, tá? Então a preservação da cultura foi algo muito importante na Idade Média, tá bom? Tá? De acordo? Tudo bem? Né? Dúvidas, né? Tá certo? Lá na questão sobre a formação, o texto do livro sobre a formação do feudalismo tem sobre a importância da igreja, né? Vai ter uma referência justamente a isso que nós estamos comentando agora, tá? Vamos passar para outra questão agora também, ok? Essa outra questão diz respeito a Batalha de Poitiers, né, a batalha contra os árabes, feito pelos francos, tá bom? Tá? Os francos foram muito importantes porque eles, né, eram o reino bárbaro mais importante do final do Império Romano. Além disso, os reis francos tentaram voltar ao Império Romano, né, tentaram recriar o Império Romano. Principalmente estamos vendo isso aí com o Carlos Magno. Mas essa questão não é sobre o Carlos Magno, propriamente dito. Tá? Essa questão é sobre o chefe bárbaro, né,
o nobre bárbaro, que até iniciou a dinastia do Carolígia, tá? Só que ele não era ainda rei, tá? Ele era chefe do palácio, tá? De um rei anterior, né? Do rei ainda da dinastia dos Merovígios. Então, nós estamos falando de Carlos Martel, tá? Carlos Martel que venceu a Batalha de Poitiers e evitou que os árabes, tá certo? Os muçulmanos dominassem a França, tá? Eles continuassem dominando a Europa. Aí, a partir da derrota da Batalha de Poitiers, os muçulmanos ficaram somente na Península Ibérica, tá? Que é assunto da nossa aula de segunda-feira, tá? Quando a gente for falar sobre Portugal. Aliás, falando até sobre Portugal, falando sobre a Guerra de Reconquista, quando a gente falar sobre a Espanha, a gente vai voltar sobre esse assunto, tá? Então, os árabes, né, ficaram somente na Península Ibérica, tá bom? O que eu ia comentar com vocês? Se fala Poitiers, mas é uma expressão, é uma pronúncia francesa, tá, gente? Em português ele escreve Poitiers, tá? Poitiers, então, que foi essa batalha muito importante, né? Foi a batalha mais importante que os francos participaram, tá? E o comando dela foi com Carlos Martel, tá bom? Vou passar para uma outra questão. Qualquer momento que precisarem, quiserem, me interrompem, por favor, tá? Que eu aí passo, né? Eu comento com vocês, tá bem? Eu paro aqui a correção e volto para falar com vocês diretamente. Bom, a próxima questão é uma questão que tem uma cerimônia, que é famosa, que é a cerimônia da homenagem ou investidura. Tá? Essa cerimônia é quando o rei, não precisa ser o rei exatamente, mas geralmente era o rei, sagrava um cavaleiro, tornando ele, então, um nobre feudal, tá? De importância, e dava para ele um feudo. Tá? Correto? Então, essa cerimônia, né, é a famosa cerimônia, né, ligada ao comitatus, né? Por sua vez, criava a chamada relação suzerano-vassalho, porque o rei ficava suzerano, ou seja, chefe desse nobre, que se tornava, então, em relação ao rei, um vassalo. Tá? Então, era mais comum essa cerimônia ser celebrada entre reis e nobres, tá? Né? Então, isso era mais, né? Por exemplo, entre os nobres poderia ser um conde, poderia ser um barão, poderia ser um duque, tá bom? Tá? Aí tem outras opções, por exemplo, uma das opções para vocês aqui, entre comerciante e artesão, nada a ver, né? Tá? Correto? Entre um protetor das artes, o mecenas, e um artista, não tem nada a ver, tá? Isso era entre nobres, então, né, entre um suzerano, que geralmente era o rei, e um vassalo, que geralmente era um conde, um marquês, tá? Então, diz respeito a isso, tá? Está lá também na nossa aula sobre formação do feudalismo, né? Nós temos textos, tá? Indicados na FOA que falam sobre isso, tá certo? Não é o capítulo do livro ainda não, tá? É um texto, a parte que eu coloquei, porque o livro começa com um assunto mais à frente, tá certo? Então eu coloquei um texto de apoio lá. Tem um resumo também sobre feudalismo, também que fala sobre isso, tá? Numa questão aqui, justamente, é que a palavra comitatus vai aparecer, né? Porque é uma questão que está mostrando um feudo, tá? E aí, a respeito desse feudo, justamente tem a questão, né, de como esse feudo era obtido, né? Por que esse feudo existia? Então, os feudos, eles foram justamente distribuídos pelos reis bárbaros, né, inicialmente, tá? Vimos como Carlos Martel era um desses reis bárbaros, né? Carlos Magno também foi um desses reis bárbaros, tá? E para os seus guerreiros, tá? Em troca da fidelidade, em troca do apoio militar, tá certo? Então, esse expediente é um expediente chamado comitatus, tá? Ele é um expediente de tradição bárbara, tá bom? Tradição germânica, para ser mais exato. Tá bem? Diferentemente do colonato, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma tradição romana. Colonato não tem nada a ver com distribuição de feudo. Colonato tem a ver com aquele homem pobre, simples, né? Muitas vezes estava fugindo da cidade, porque a cidade estava sendo invadida por guerreiros bárbaros, tá? Então esse homem pobre ia para o feudo e se empregava no feudo como colono, né?
tendo que pagar aquelas taxas feudais, tá? Professor, Então, aí você coloca. Pois não? Quem está perguntando é a Samara? tenho para avisar que o senhor para marcar ali a presença de outro aluno que acabou de Olá, entrar. doutor Henrique, seja bem-vindo, tá? Estamos fazendo a correção. Deixa eu até anotar a participação do doutor Henrique. Desculpe, foi a Samara que perguntou? Ah, não, eu estava avisando que ele chegou. Ah, tá, ótimo, tá? Foi bom ter me avisado mesmo, porque quando eu estou vendo a prova de vocês, eu não consigo ver vocês, tá? Não estou vendo vocês, tá bom? O senhor não consegue apresentar? Oi? A prova eu nem posso, né? Não posso apresentar a prova, tá? Posso até apresentar o que eu deixei separado aqui para vocês, as questões de revisão que estão lá no AVA, tá? Tem umas questões de revisão lá no AVA, são 27 de revisão, tá certo? Que elas foram para a E. Vocês podem também tomar aquelas questões de revisão para o AVA como sendo uma, como é que chama? Como sendo uma forma de estudar para a nossa a avaliação de recuperação, tá? Eu vou Em que colocar semana assim. tá? Oi? Em qual semana tá? Não entendi. Pode me perguntar novamente? Eu queria saber em que semana tá Posso ver para ti agora, calma aí. Posso ver para ti agora que semana tá. Já te digo, tá? Mas eu vou colocar nessa aba nova também, tá? Ela está na recuperação, nas semanas de recuperação não, de revisão. Falei bobagem agora. Semanas de revisão, que é a semana 15, tá? Semana 15. As questões estão lá. Eu vou dobrar essas questões, vou dobrar esse questionário e colocar um na aba que eu vou abrir para vocês agora, tá? Nesse fim de semana, eu vou deixar esse questionário da AR, da avaliação de recuperação. Aí eu vou colocar uma série de materiais ali para vocês, mastigadinhos, tudo mais, tá? Correto? Para facilitar que vocês revisem isso. Inclusive, essa gravação que nós estamos fazendo agora, tá? Vou deixar lá pronta para vocês também. Tá joia? Ok. Podemos passar para a próxima questão? Tá? Vamos lá, então? Recuperação. Ok. Nessa próxima questão, então, nós vamos falar sobre a cidade. Lembrar, gente, que a cidade chama-se Burgo na Idade Média. Tá? Da onde vem alguns nomes de cidades que existem até hoje. Por exemplo, né, na Alemanha tem uma cidade Hamburgo. No Brasil também tem uma cidade chamada Novo Hamburgo, porque homenageia Hamburgo da Alemanha, tá? Correto? Nós temos uma cidade na Suíça que chama-se Friburgo. Tem uma cidade na Alemanha que chama-se Freiburgo, sentido o mesmo, cidade livre, tá? E no Brasil, nós temos uma cidade que homenageia essa cidade da Suíça, chama-se Nova Friburgo, tá? Essa palavra burgo tinha dois sentidos na Idade Média, castelo ou cidade, tá? Como as cidades eram amuralhadas como os castelos, então a palavra burgo também se utilizou muito para cidades, tá certo? Mas se usava outros nomes para cidades também. Se usava o nome conselho, se usava o nome comuna, se usava o nome república, tá? Então, né, houve outros nomes também referentes às cidades, tá? As cidades medievais, elas eram muito apertadas, tá, gente? Essa questão trabalha justamente sobre isso. Tá? Por que a peste negra atingiu mais as cidades? Tá? Então, lembrar que a peste negra foi uma catástrofe, matou grande parte da população europeia, tá certo? Fenômeno muito pior que a pandemia atual, porque a peste negra, ela, né, naquela época não tinha os conhecimentos que nós temos hoje, as vacinas, assim por diante, né? Tá? E as casas muito apertadas, né? Muito próximas umas das outras, facilitou a disseminação da peste negra. Principalmente porque a peste negra não era só transmitida, né, pelo contato entre as pessoas, era também transmitido pelos parasitas dos ratos, né? Tá? Então, como os ratos passavam facilmente de casa em casa, tá certo? Né, em locais apertados. Lembrando um pouco as cidades medievais, a gente pode fazer uma comparação com as comunidades aqui em Belo Horizonte, tá? Que às vezes a gente chama de favela também, certo? Então, aquele grau de casas concentradas, apertadas, tá? Então, né, pode ver que hoje em dia, né, assim, os bairros, né, melhores são os bairros também com ruas, né, com
calçadas, com um afastamento das casas, tá? Permite circulação não só de pessoas, mas de automóveis, né? Aí facilita a coleta de lixo, toda essa série de coisas. Então, né, a questão do saneamento é uma questão muito problemática nas cidades medievais, tá? O problema do esgoto. O esgoto também era jogado a céu aberto, não havia uma canalização de esgoto das casas para eliminar esse material, tá? Então, muitas vezes as pessoas jogavam esse material de águas servidas, né? De sujeira, de urina, fezes e tudo mais, nas próprias ruas, entendeu? Né? Então, favorecia, né, obviamente, a proliferação de doenças tremendamente, e a peste, então, né, acabou se estabelecendo. Tá? Então, essa questão está justamente ligada a esse problema das cidades medievais serem imundas, serem muito sujas, serem muito apertadas, tá? E tinha uma certa lógica de apertadas, né? Porque a área, muitas vezes, da cidade era uma área pequena, tá? Porque era uma área comprada do senhor feudal pela carta de alforria. Então, as pessoas todas que iam chegando na cidade, e a própria população da cidade que ia crescendo, ia ficando presa dentro dos muros, tá? Disputando as áreas ali para a construção das casas. Tá? Com o tempo, tá certo? Aí a cidade adquiriu outros terrenos, e aí então pôde se expandir, né? Sobre os feudos vizinhos. Né? Depois, quando o rei começou a mandar nos países também, ele determinou essa expansão demográfica. Aí a cidade sai dos muros. Né? Também não havia tantas invasões, tantas guerras, né? Aí a cidade pôde sair dos muros, né? O muro ficou só delimitando a área central da cidade, tá bem? Tá? Mas eu estou já fugindo um pouquinho do que é mais importante para a nossa matéria. Próxima questão, tá? É uma questão que tem umas ilustrações de umas igrejas medievais, tá bom? E, vamos dizer assim, pergunta uma característica da Idade Média, uma característica cultural da Idade Média. Tá? Então, nós sabemos que a Idade Média foi um período de ignorância, a cultura também ficou somente restrita aos monges copistas, os monastérios, era uma sociedade agrária, tá? Era uma sociedade muito atrasada, correto? Tá? E era uma sociedade também muito mística. Né? A Idade Média é uma idade muito do medo, da fantasia, da crença em animais fantásticos, como, por exemplo, os dragões, né? O medo das bruxas. Né? Muito da cultura da bruxa, da feitiçaria, tem muito a ver com esse misticismo medieval. Né? Muitas bruxas, nem bruxas eram propriamente ditas nesse sentido. Tá? Eram pessoas que sabiam lá, né, fazer remédios, né, a partir de ervas medicinais, que faziam um curandeirismo com isso e tal, e eram muitas vezes taxadas, né, de feiticeiras, ou seja, pessoas com poderes espirituais, malignos, né, e obviamente não tinha muitas vezes nada a ver com isso, eram apenas tradições, né, médicas antigas. Quando começou a surgir a ciência na Idade Média, muitos cientistas também foram acusados de bruxaria, né, como esses pesquisadores começaram a descobrir coisas, começaram a inventar, né? Começaram a explorar o céu, né? Estabelecer que a Terra não era o centro do universo, sim o sistema solar, perdão, o Sol. Então, todos esses novos conhecimentos também, né, dentro desse mundo místico, mágico, né, que é a Idade Média, também foi perseguido. Tá bom? Tá? Ok? Então, a Idade Média foi uma época muito mística, né? Uma das como chama, dos elementos aqui, né, dessa questão, tá, que envolve a resposta à questão. Quando precisarem, tá, só falar que eu paro, tá bom? Tem uma outra questão também interessante, que é uma questão sobre o mundo islâmico. Agora tem várias questões sobre o mundo islâmico, tá bem? Tá? Correto? E aí pergunta o seguinte, né, nessa questão. Aquela coisa mais óbvia do islamismo, tá? Quem é o Deus? Então, Deus é o Alá, tá? Correto? Lembrar disso. Deus é Alá. E quem faz apologia desse Deus é Maomé. Tá? É uma relação meio parecida com o cristianismo, se a gente for pensar em Deus e Cristo. Só que tem uma diferença, tá bom? É muito importante. Cristo, ele é filho de Deus. Tá?
Assim ele é considerado pela maior parte dos cristãos, ele é filho de Deus. Ele tem uma essência divina também. Ele se fez homem, participou da vida da terra, tá bom? Né? Inclusive foi crucificado, foi executado, né? Foi enterrado, mas olha só, né? O corpo dele ressuscita, ele, né? Retorna ao céu como um ser sagrado. Então, Cristo, ele está nesse mundo divino também. Maomé não, tá? Maomé, ele é homem, tá certo? Ele é um profeta, é aquele que faz a difusão das ideias de Deus, né? Tá? Para os islâmicos, né? Diga de passagem, tá? Porque Maomé não é uma figura, né, de devoção dos cristãos, tá? Nós cristãos devemos respeitar, imagino eu, né? Tá? Respeitar e tudo mais, né? Porque, afinal de contas, tem que respeitar as religiões, né? Mas nós não como cristãos, nós, né, não temos como é que chama, uma dedicação maior a Maomé, tá? Nossa dedicação maior como cristãos é Cristo, a Deus, né? Tá? Correto? Tá certo? E aí tem umas variações, né? Conforme a religião, a gente pode ter algumas variações aí também, algumas outras entidades consideradas sagradas, Maria, conforme, né? Santos, aí por aí vai, tá? Ok? Bom, aí tem uma série de opções aqui, né? Que não tem nada a ver, tá? Então, o grande líder religioso da religião islâmica é Maomé. Uma próxima, a cidade sagrada do islamismo, que é aquela cidade que o pessoal, né, faz peregrinação, né, um dos mandamentos, né? Tá? São 5 mandamentos, tá bom? Tá? Lembrar disso, né? Quais são os 5 mandamentos? Um deles, né, é reconhecer que Deus, Allah é o único Deus e Maomé é o maior profeta. Tá? Então, esse é um dos mandamentos. Outro, rezar 5 vezes ao dia. Tá? Correto? Tá bom? E se reza em direção a Meca, que é a capital religiosa. Tá? Essa questão justamente fala sobre isso. Terceiro mandamento. Tá? Vamos lá. É a questão de dar esmolas. Tá? Quarto mandamento, fazer a jihad. Tá? A guerra santa, que não é necessariamente, tá certo? Não é necessariamente uma guerra em si. É a questão do indivíduo lutar para que a devoção, né, dele seja constante. Ele manter a fé em Deus. Tá? Isso é jihad. Tá? Para aqueles mais radicais, tá? Jihad é uma guerra religiosa, de forçar os outros à conversão. Tá? Aí já é uma outra visão da jihad para alguns grupos islâmicos. Tá bom? E por último, fazer uma peregrinação à Meca, tá? Né? Pelo menos uma vez na vida, tá bom? E eu esqueci o Ramadã, hein? Tem um aí que eu acabei substituindo, tá? Tem o Ramadã também, tá? O Ramadã é a ideia do feriado religioso, né? Tem que ser obedecido. Aquele mês, né, de jejum, tá? Então, lembrar do Ramadã também, que é uma devoção, tá bom? Acabei falando 6 aí, né? Tem um que eu acho que falei a mais, que não é um mandamento islâmico, mas eu acabei acrescentando. Depois olhe lá no PowerPoint, tá? Então, esses 5 preceitos do islamismo que é importante. Tudo bem? Vou continuar. A próxima questão fala aqueles ramos religiosos islâmicos principais, né, gente? Tá? Quais são os 2 ramos religiosos islâmicos que nós temos que saber? Sunita, que é a maior parte do mundo islâmico, tá? É cerca de 85% do mundo islâmico, e xiitas, que corresponde a 10%, 12% do mundo islâmico, tá? Correto? Tá? Tem um país que os xiitas são maioria, que é o Irã. Tá? O Irã, os xiitas são maioria. No restante de todos os países, os xiitas são minoria. Tá bom? Porque aí predomina os sunitas. Tá? Correto? Aí veja a diferença entre xiita e sunita também. As diferenças são mais ou menos pequenas, né? Os sunitas, eles acreditam que os novos chefes religiosos devem ser eleitos pela comunidade, né? Não são necessariamente descendentes de Maomé. Tá? Os sunitas também são mais flexíveis com relação aos costumes. Tá? Nos países sunitas, por exemplo,
as pessoas vivem muitas vezes como as pessoas do mundo ocidental, não usam aquelas vestimentas tradicionais, tudo mais, né? Professam o islamismo como nós professamos o cristianismo, sem maiores, né, sem maiores dificuldades. Tá? Os sunitas seguem um livro religioso chamado Sunna, tá? Que é uma série de mandamentos religiosos, né, que acompanha o Corão, que é o livro religioso. Tá? Isso é importante. O Corão é importante também saber. Tá? Tem uma questão sobre o Corão. O Corão é o livro religioso, né? Corresponde à Bíblia nossa, tá bom? Tá? O Corão. Bom, os xiitas, eles acreditam que os islamitas devem ser comandados por descendentes de Maomé. Então, sempre estão escolhendo entre eles, né, pessoas que eles acreditam que são descendentes de Maomé. Tá? Correto? Isso é uma cara. Outra coisa também é que os xiitas são mais tradicionalistas. Tá? Eles são mais fiéis, propriamente, à religião. Tá? Enquanto os sunitas, né, geralmente são mais abertos, são mais praticam a religião de uma forma menos radical, vamos chamar assim. Tá? Então, também isso é uma característica dos xiitas. Agora, lembrar que terrorista muçulmano, árabe, não é necessariamente xiita. Aliás, grande parte dos movimentos terroristas, né, árabes, como o Estado Islâmico, a maior parte dos participantes são sunitas. Tá? Então, não existe uma relação direta aí entre o fundamentalismo islâmico e os xiitas, tá? Embora os xiitas sejam mais tradicionais, tá bom? Tá? Ok. Vamos lá. Próxima questão, que está acabando nosso tempo, tá? Daqui a pouco eu vou encerrar. Tá bem? Bom, aonde os muçulmanos surgiram? Na Arábia. Isso é uma questão muito importante, tá? Os muçulmanos surgiram na Arábia, né? Os árabes surgiram na Arábia. Ah, mas tem país árabe na África? Tem. Mas foi aquela expansão árabe, né? Que nós sabemos bem as causas. Quais foram as causas da expansão árabe? O desejo de espalhar a religião, né? O princípio da jihad, tá? Então, isso aí foi uma questão. O fato de serem comerciantes é outra questão também, né? outra razão também. Tá? Procura de terras férteis, porque a Arábia era muito desértica, né? Até hoje. Tá? Hoje a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, como tem muito dinheiro, Catar, fazem processo de irrigação artificial, dessalinizam a água dos mares vizinhos. Bom, mas isso é um fenômeno recente. Naquela época não tinha nada disso, né? Então tinha que ver em oásis, andando de camelo. Era muito difícil a vida no deserto. Tá bom? Tá? Ok. E eles surgiram na Arábia. Ok? Bom, a próxima questão é uma questão também sobre muçulmanos de interpretação. Tá? Fala a respeito da quantidade de muçulmanos ou islâmicos, sabendo que é a mesma coisa. Tá? Quando a gente fala a palavra muçulmano, a gente está falando o crente. Tá? Seria equivalente ao termo crente na língua portuguesa. Eu falo de crente, eu falo que crê. Tá? Quando a gente fala islâmico, a gente fala da comunidade dos muçulmanos. Tá? Então, né, seria para nós o termo cristão, tá? Correto? É o cristianismo, para ser mais exato. Tá? Então, islamismo está muito para a palavra cristianismo, porque cristianismo é o conjunto dos cristãos. Tá certo? Se a gente pudesse reunir todos os cristãos, colocar todos os lugares, a gente teria assim, o cristianismo está aqui, né? Mas não é assim, né? Porque os cristãos estão espalhados em diferentes países do mundo, tem países do mundo que tem mais cristãos, né? Em outros países os cristãos são minoria, assim por diante, tá? Correto? Né? Então é isso aí. Então o muçulmano é esse, o muçulmano é o cara que crente, né? Que é o cara que crê, tá? Essas duas palavras a gente pode usar como sinônimo, tá bom? Então, posso falar em islamismo, ou posso falar em religião muçulmana. Tá? A relação é basicamente a mesma, tá bem? Então, tem uma questão que vai tratar sobre isso, que é muito simples, basta interpretar o texto, nós já achamos a resposta. Próxima questão aqui minha, tá bom? É uma questão que fala a respeito
da Idade Média também, tá? Já da transformação do feudalismo para o que nós estamos estudando agora, para o mercantilismo. Tá? Então, o surgimento de uma economia monetizada, que significa uma economia com moeda, com comércio, tá? E isso tudo surge com o renascimento das cidades, né? E do comércio, tá? Então, nós temos a transformação do feudalismo para o mercantilismo, tá? Mais tarde a gente vai usar a palavra também capitalismo, justamente pelo surgimento das cidades e da atividade comercial, tá? Acompanhando ali o fenômeno das cruzadas, né? Tá? Acompanhando aquele momento no final da Idade Média. Tudo bem? Tá? Eu estou indo, né, um pouco rápido aqui, né, em função do nosso tempo, para a gente não atropelar depois aqui outra aula. Tá? Que vocês possam ter o descanso de vocês. Vamos ver aqui. Mais uma questão. Questão sobre a peste negra, tá? Ok? Mas aí está perguntando uma coisa bem diferente, porque fala que a peste atingiu, né, muitos países europeus, mas não atingiu alguns países europeus. Pelo menos não de uma forma forte, tá? Tá certo? E afirma que esses países europeus que não foram tão atingidos pela peste negra acabaram tendo um grande papel no desenvolvimento comercial e marítimo. Tá bom? Assunto nosso também, curiosamente, né, dessa semana que está terminando, tá bom? Tá bem? Até pelo conhecimento dessa semana a gente pode responder que país é esse, tá bem? Então, né, a pergunta justamente gira em torno disso. Né? Falando que a peste, ela acabou, não é que beneficiou determinados países, mas como ela prejudicou muitos outros, né, vários outros, ela acabou que deixando que alguns países, né, pudessem se desenvolver e ter um papel importante. Tá bem? Seguindo. Aí, uma questão sobre Guerra dos 100 Anos, né, gente, que já nos remete à figura de Joana d'Arc, tá? Também assunto nosso dessa semana, porque a Joana d'Arc ela teve um papel muito importante na organização do exército na França com outros ingleses durante a Guerra dos 100 Anos, tá? Não é à toa que Joana d'Arc ela é considerada uma santa, tá? Ela tem esse papel religioso, ela teve visões, mas ela também é considerada uma líder militar importante. Tá? Porque foi graças a Joana d'Arc que os franceses conseguiram reverter a Guerra dos 100 Anos. Ela morreu, né? Ela acabou sendo morta pelos ingleses, mas, de qualquer forma, né, ela deixou uma organização pronta, um exército pronto para os reis, o rei da França, que o rei da França conseguiu, então, terminar e ganhar a Guerra dos 100 Anos, tá bom? Então, isso é importante. Descendo mais, pode perguntar. Tem uma questão sobre as cruzadas. Essa questão sobre as cruzadas é uma questão de, como é que chama? De colunas, tá? Então, nós temos várias expressões, tá certo? E aí tem que, né, tem que colocar o número dessa expressão, dessa palavra, tá? Do outro lado, na coluna, que tem a explicação desse fato. Tá? E então fica tranquilo, né? Porque as cruzadas foram aquelas expedições que os cristãos fizeram ainda lá, né? Na Idade Média, né? Antes de começar a atividade comercial das cidades, tá? Para tentar libertar a guerra. Eu tento mentir. Uma pergunta? Voltei aqui, não? Então posso continuar a explicação? E aí, então, o que ocorre? Né? O que ocorre é que os cruzados, né, eles acabam sendo expulsos, né? Mas, né, vão ter uma influência propriamente no desenvolvimento comercial, porque nessa ida embora deles, né, muitos produtos são transportados para a Europa, e aí estão aquelas especiarias, né, o açúcar, a canela, a noz moscada, os tapetes, as sedas, perfumes, que vão, então, posteriormente alimentar um grande comércio entre o Oriente e o Ocidente, passando pela cidade de Constantinopla. Tá bem? Tá?
Então, nessa questão, vai explorar justamente essas coisas, né? Tá? Estão bem indicadas na nossa bibliografia, não vai ser difícil de vocês responderem. Tá? Além disso, é o seguinte, quando você marca um X numa questão, um número, você pega um número numa questão, por exemplo, a palavra Terra Santa. Tá? Então, Terra Santa. Então a explicação lá, lugar onde tinha, né, o país que tinha os locais sagrados, como né, Jerusalém, Belém, Nazaré, né, lugares onde Jesus viveu. Tá? Ok? Bom, então, quando fazem isso, obviamente já eliminam outras respostas, né? Tá? Então, mesmo que alguma coisa vocês não saibam, vocês fazendo a marcação da coluna das coisas que você sabe, vai ficar fácil depois adivinhar aquilo que vocês não sabem. Tá? Então, usem essa estratégia, que é uma estratégia importante. Ok, vamos lá. Se ninguém tem alguma pergunta, vou seguir. Tá? Okay. Vamos lá, então, a próxima. A próxima diz respeito às taxas feudais, né? Tá bom? Então tem aquelas taxas feudais famosas, né, gente, que era a talha, metade da produção, a corvéia, que era o trabalho gratuito, tá? A outra mesmo, a banalidade, que era uma taxa em cima do uso de ferramentas, de bens do feudo, né, como o forno, por exemplo, tá? O local de preparação do vinho, tá certo? Mas havia outras taxas também, tá? Então, a taxa de casamento, chamada formariagem, a taxa de transferência de bens, chamada mão morta, tá? A taxa paga para a igreja, chamada dízimo, né? Tá? Então, havia também outras taxas que é importante se lembrar, ok? Bom, nós estamos vendo aqui, tá, gente, uma outra questão, aonde tem, né, uma pintura, tá, mostrando um castelo no fundo e camponeses trabalhando na frente, tá? Então faz bastante perguntas. Que construção é aquela no fundo lá? O castelo. Tá? Quem habitava aquela construção, né, do castelo? Né, o senhor feudal, né? Tá bom, né? Quem trabalhava no campo? Os servos, tá? Então, essa questão refere sobre esse tipo de coisa, tá? Então, bem... Que instrumento você está usando? O arado, né? Então, tá lá, né? Tá bem essas respostas, tá? Próxima questão. A próxima questão diz respeito ao artesanato, tá, gente? Então, nós temos uma cena aqui de artesãos trabalhando. E aí tem uma cena do lado de um monte de embarcação em Veneza, tá? Não está escrito que é Veneza, mas, né, fica fácil identificar que é em Veneza. Um monte de embarcações chegando em Veneza e tudo mais, né? Tá? E aí pergunta, né, sobre essas ilustrações. Então, uma ilustração diz respeito ao artesanato, a outra ao comércio, né? Tá bom? Comércio marítimo, comércio, tá? E lembrando que o artesanato está ligado o quê? As chamadas corporações de ofício. Tá? E o comércio está ligado o quê? As corporações comerciais, que eram chamadas de guildas ou ranças. Tá? Então, também tem uma questão sobre isso. Bom, tem uma questão sobre o Renascimento, né? Uma questão até grandinha sobre o Renascimento, que pede alguns pintores do Renascimento. Gente, se eu vou pedir pintores do Renascimento, quem que eu vou pedir? Vamos lá. Estão pensando? Estão pensando? Tá? Provavelmente eu vou pedir as tartarugas ninja, né? Tá bom? Tá? Estão lembrados quem são as tartarugas ninja? Estão ou não? Como assim? Não? Tá? Como assim? Porque o nome das tartarugas ninja homenageia a 4 artistas do Renascimento muito famosos, né? Tá certo? Você sabe o nome das tartarugas ninja? Não? Vixe, agora eu me esqueci, professor. Não, claro, você esqueceu, mas se você for ver um filme, né? Não dá para dizer que é um desenho, né? É um filme das Tartarugas Ninja. Tem desenho também, tem desenho animado das Tartarugas Ninja, cheguei a ver também. Tá? Então, vamos lembrar que é o Leonardo, tá?
que homenageia Leonardo da Vinci, tá bom? Tem o Michelangelo, tá? Que homenageia Michelangelo. Tem o Rafael, que homenageia o pintor Rafael. E tem Donatello, que homenageia o escultor Donatello. Dá uma olhada no nome das tartarugas ninja, tá bom? Tá? Então, lembrando das tartarugas ninja, a gente lembra de 4 artistas mais famosos do Renascimento. Tá? Claro que existem muitos outros, né, gente? Tá? Olhe lá no PowerPoint do Renascimento, ou no nosso livro, nós vamos ver uma grande quantidade de artistas importantes, né? Tá? Mas as tartarugas ninja ajudam a gente a guardar os 4 mais famosos, tá? Os 4 mais importantes, né? Então, na tela, na verdade, não é tão importante assim, não, mas, né? Mas acabou ficando até. As próprias tartarugas ninja acabaram ajudando o Donatello, né? O nome dele é sempre lembrado. Porque também é o nome de uma tartaruga ninja, né? O Donatello. Bom, esses autores fizeram grandes obras também, é interessante dar uma olhadinha, tá? O Leonardo, a obra mais importante dele é a Santa Ceia, que é aquela obra famosa de Cristo sentado no centro, né, de uma mesa, tá? E 6 apóstolos de um lado, 6 apóstolos do outro, todos eles atrás da mesa, né? Tá bom? Tem ninguém pintado na frente, né? Então a gente pode ver todos os apóstolos em torno da mesa, tá? De um lado da mesa, né? E Cristo ao centro, tá? Michelangelo é famoso por pinturas na Capela Sistina, uma capela que existe em Roma, pertence ao Papa, tá? Onde está a obra Criação do Homem, tá? Que é aquela obra famosa que Deus está no céu apontando para a terra e tem Adão na terra apontando para o céu e os dedos quase se encontram, tá? A ponta dos dedos quase se encontram, tá? Se encontrando. Essa obra é uma obra de referência de Michelangelo, tá bom? E Rafael fez muitas pinturas de Maria, de Nossa Senhora, tá? Só que ele pinta as Nossas Senhoras como uma mulher bonita e Cristo como uma criança bonita, gordinha no colo, tá? Fugindo de uma certa tradição de Nossa Senhora sempre pintada com véu na cabeça, triste, né? Por causa da morte de Jesus. Rafael não, Rafael pinta sempre as Nossas Senhoras jovens. Tá? Por isso que ele ficou conhecido como os pintores das Madonas, tá? Porque em italiano, Nossa Senhora é escrito Madonna, né? Que seria em português mais assim, referencial, minha dona. Pessoal, nosso tempo está acabando, tá? Então, deixa eu passar mais alguma questão que ainda falta aqui rapidamente, muito rapidamente. Nosso tempo até acabou, não está acabando, não acabou. Bom, então tem essa questão, né? Tem uma outra questão do Renascimento, que aí pergunta por que os reis, os comerciantes deram apoio aos artistas, tá? As razões do Renascimento, por que o Renascimento ocorreu, tá bom? Tá? Também é, né, correto? Né, tem uma questão um pouquinho mais difícil que pergunta, né, o que a burguesia via justamente no Renascimento, tá? Então, a burguesia, o livro explica isso razoavelmente bem, a burguesia via no Renascimento justamente a expressão da beleza, né, da individualidade, do empreendedorismo, dos desafios, né? Então, a arte renascentista é uma arte que se diz mais tipicamente burguesa, além de ser muito bela, né? E um dos princípios do Renascimento é justamente a questão do hedonismo. Bom, fechamos aqui rapidamente, então a gente um comentário a respeito da prova, tá? Que eu vou deixar lá para vocês esse comentário para ajudar vocês nos estudos e que para vocês, né, vamos dizer assim, possam ter mais facilidade, tá? Correto? Então, a voz do professor, né, às vezes é chata, mas pode ajudar em alguns momentos. Né? Então, eu vou deixar para vocês esta gravação, para vocês poderem rever algumas coisas da prova, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa, alguma pergunta que vocês queiram, tá? Deixa eu só anotar os nomes aqui, ó. Bom, conferir, Samara, Gabriel e Arthur, tá? A Liberato está participando aqui da aula, mas ela não precisava, rigor, participar, porque ela já está com uma nota, tá bem? Tá? Os demais, alguma dúvida com relação à nota? Tá bom? Por enquanto, não. Tá ótimo. Se tiver também, é só perguntar, tá? Se eu não me engano, a nota a R, da avaliação de recuperação, ela soma com a nota de vocês da NP e divide por 2, tá? Correto? Tá certo? Então, por exemplo, o aluno vai para tirar
né? Quem tem 5,7 para tirar 6, tem que acertar 6,3, tá? Correto? Para dar a média, né? Para ficar, tá? Então, fica aí atento, né? Não vai ser difícil, tá? Vocês têm a semana que vem, né, a prova na outra semana ainda, tá? Eu vou deixar lá as atividades mais mapeadas para vocês, para facilitar, então, o estudo, tá bom? Tá? Mas, obviamente, vocês recorram, né, ao bimestre, né, as aulas do bimestre, para ver lá as atividades, os exercícios. Tá bem? Fazer um questionário, tá, gente? Esse questionário de revisão para refazer esse questionário, ele é muito bom, tá? Ele está muito dentro do que vai ser a prova. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que queiram? Não? Então, já vou pedir para desligar, tá? Ó, vou interromper a gravação agora, tá bom? Atenção, interrompi a gravação.